Me fala uma coisa, teve alguma entrevista que foi muito difícil para você? Ah, muitas. É o que mais tem, né? Pelas mais diferentes condições. Desemocional, por exemplo, uma das matérias mais incríveis da minha vida foi quando eu perdi minha mãe. Eu tive a ideia de fazer uma matéria que partisse da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano diante da finitude, com a proximidade da finitude? E eu fui num hospital de doentes terminais. A minha primeira reação foi de desistir da matéria, porque eu achei que ia ficar uma matéria muito para baixo. Até eu conheci uma mulher absolutamente fantástica. Ela tinha uma lucidez impressionante. Eu achava que eu iria consolá-la. Era ela quem me consolava. Então, eu me apaixonei pelo ser humano que ela representava. Ela faleceu e ela fez questão até o último minuto que tudo fosse registrado. E hoje em dia, o ensinamento que ela passa nessa matéria serve de inspiração para muita gente que está numa situação semelhante. Então, foi algo que me exigiu emocionalmente. A cobertura do Ayrton Senna, o fim de semana fatídico, exigiu muito. E você é muito jovem ainda, né? Eu tinha a mesma idade do Senna, né? Eu tinha 34 anos. Você tinha 34. E eu tinha 33 e ia fazer 34. O Senna nasceu em março, eu nasci em outubro. 60. Olha, diferença de meses. Tem uma foto desse dia, quer ver? É um cara muito querido que me abriu tantas portas, eu tenho muita saudade. E a determinação dele era muito inspiradora. Me diverti muito com ele, porque ele era um cara, quando eu não estava no modo perfeição, né? Ele era um cara divertido, engraçado, tirador de sarro. Agora, quando ele estava ali no autódromo, ele era all business, entendeu? Totalmente voltado para a perfeição. Era o último cara a tirar o pé do acelerador nas curvas mais desafiadoras. E ele era um grande ensinamento de determinação. Nunca vi alguém tão comprometido com perfeição quanto ele. Ele fazia tudo que precisava fazer para ter o máximo de rendimento. Eu nunca vi alguém tão comprometido e tão talentoso, tinha um reflexo absurdo, tinha uma bravura que nenhum outro piloto jamais teve. O Senna não é o piloto que teve o maior número de vitórias, não é o piloto que mais ganhou campeonatos, os recordes dele foram sendo sucessivamente batidos. Mas até hoje ele é considerado por uma parte importante do mundo da Fórmula 1 como o mais espetacular dos pilotos, pelo pacote carisma, tudo que ele falava era notícia. Qualquer opinião que ele desse era uma opinião muito bem fundamentada, muita inteligência, muita sabedoria, e ele, ao mesmo tempo, como esportista, ele é alguém que praticamente inventou a preparação física na Fórmula 1. Antes do Senna, os pilotos não se preparavam... Professor Cobra, né? Professor Nuno Cobra. Os pilotos não se preparavam tão bem fisicamente. Então, ele mudou totalmente a maneira que os pilotos passaram a se preparar. E ele é o grande ídolo dos pilotos. Os pilotos sempre tomam o Ayrton Senna como uma referência até hoje. E, para mim, pessoalmente, um cara que me abriu muitas portas, tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele, enfim, algo muito especial para a minha carreira. Posso te perguntar um negócio? Pode. Como ficou o teu coração naquele momento? Porque você é amigo dele, que eu sei que você era. Sem dúvida. E foi o primeiro a dar notícia da morte dele. Eu, naquele fim de semana, eu tive várias vezes lá no Hospital Maggiore de Bolonha, né? Porque no primeiro dia teve um acidente seríssimo com o Rubens Barrichello. Era para ter acontecido essa prova? Não era para ter acontecido essa prova, porque a lei italiana diz que quando acontece um sinistro é quando acontece uma morte, o evento tem que ser paralisado. E o próprio Senna me contou que o Roland Ratzenberger, que morreu no sábado, morreu na pista e não no hospital, conforme foi noticiado. Exatamente. Então, pela lei, o evento não deveria ter acontecido. Mas eu nunca vi um ambiente tão negativo. A Fórmula 1 tinha feito um esforço muito grande para equilibrar as corridas e, como decorrência disso, os carros se tornaram mais inseguros e também o Senna fez um grande esforço para dirigir o melhor carro, porque ele merecia isso, ele era o melhor piloto. Williams. Mas, porque no ano anterior, a Williams tinha suspensão ativa, que o Nigel Mansell, que não era um piloto extraordinário, era um bom piloto, mas não era da mesma liga que o Senna, ele ganhou assim com o pé nas costas, né? Entendeu? E o Mansell e o Prost venceram. Então, porque o carro era realmente muito melhor. Mas no ano que o Ayrton Senna chega, a Williams erra o projeto, até a metade da temporada. Então, você estava na terceira corrida, tinha tido o Grande Prêmio do Brasil, o Grande Prêmio do Japão de Aida, o Senna tinha sido pole nas duas, no braço, mas nas duas primeiras corridas ele quebrou.
Então ele era um piloto sob pressão, porque ele tinha dificuldade para explicar por que ele não estava vencendo corridas, se ele estava na melhor equipe. Por quê? Porque o carro dele estava desequilibrado. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele no Japão, onde ele fala, olha, é difícil eu falar isso, porque era uma questão de propaganda, uma questão de marketing, dos patrocinadores da Williams, né? Mas o carro era um carro ruim. Eles precisaram fazer modificações precipitadas, mas... O campeonato rolando. O campeonato rolando, ele sob pressão. Então, era um ambiente muito pesado por tudo que aconteceu nos primeiros dias. Um piloto comprometido com a vitória, com dificuldade para explicar por que ele não estava ganhando, né? Entendeu? Então, foi o que aconteceu. Eu nunca vi, em todos os meus anos de cobertura na Fórmula 1, um ambiente tão tenso, independente do que aconteceu. Mas havia um ambiente tenso. Para você ter uma ideia, né? Como todo mundo sentia algo, cada um tem uma experiência. Mas eu, por exemplo, estava escrevendo um texto, eu me lembro perfeitamente, sobre os perigos em Imola, onde o Piquet tinha tido um acidente quase fatal, onde vários pilotos tinham tido acidentes muito graves. E eu lembro que eu parei de fazer esse texto, o texto ficou incompleto quando teve o acidente do Rubinho. Então, e uma das coisas que eu ia fazer era perguntar para o Senna sobre a Tamburello. São coisas que havia um destino muito forte ali e que eu jamais vou esquecer. Mas, de qualquer forma, eu falo para você, né, o ensinamento e a lição, as lições que o Senna deixa são lições fantásticas. Ele é um dos brasileiros mais brilhantes que esse país já formou. Foi mesmo, né? Foi uma figura extraordinária. Eu conheci também, tive a oportunidade de conhecê-lo mais de perto, através do nosso Era um sujeito muito bacana. Não gostava de perder. Não lembro que lá na casa do Braguinha, lá a gente jogou tênis, né? Entendeu? E ele perdeu, ficou bravo. E aí, aliás, você tem uma experiência que retrata muito bem o cérebro dele, né? Eu estava jogando tênis com ele, foi um ano antes do acidente fatal dele. A gente estava jogando tênis e, de repente, uma bolinha se perdeu ao lado da quadra, que era uma mata. Né? E ele tinha um compromisso com a McLaren logo depois, ele estava na McLaren ainda, com os técnicos da McLaren logo depois disso, né? E ele não podia se atrasar. Mas uma bolinha se perdeu no meio da mata, ele perdeu, estava bravo, puto na vida, mas ele fez questão e não arredou o pé, ele ficou meia hora, achou a bolinha, aí ele foi para o compromisso dele. E não atrasou. Atrasou. Mas ele achou a bolinha. Então, porque, o que eu quero dizer com isso? O Senna era um cara que a engrenagem, a cabeça dele, se tivesse alguma peça fora da engrenagem, ele ficava incomodado, porque ele era absolutamente comprometido com a perfeição. Então isso podia ser desde uma simples bolinha de tênis, como uma peça, um equipamento dele que não funcionasse, porque ele tinha uma sensibilidade brutal para acertar os carros. Nesse dia em Imola, ele estava incomodado? Ele estava muito incomodado, porque ele se sentia na obrigação de vencer. Ele ficou muito abalado com o acidente do Rubinho. Ele foi o primeiro a chegar no carro do Rubinho. Aí ficou muito abalado com a morte do Ratzenberger. Tanto que ele chegou para mim e falou, Gabriel, não vou dar entrevista. Ele não deu entrevista nesse sábado, mas ele contou, olha, o cara morreu na pista. Entendeu? Você, por favor, não conte isso, mas ele não morreu no hospital. Ele pediu segredo. E Você preservou. Preservei o que ele contou. Mas até a Betise, por exemplo, que é essa história, uma pessoa brilhante, também sabe dessa história.